Boa noite, meu nome é Paola, eu sou do grupo 7. O nosso trabalho tem como título Inteligência Emocional na Liderança, um diferencial competitivo. Então, vou começar a nossa apresentação. Eu começo então pelo resumo do nosso trabalho, que fala sobre o que a gente vai falar ao longo do nosso trabalho. A inteligência emocional tem se consolidado como um diferencial muito competitivo e indispensável na liderança no mundo corporativo. A sua aplicação contribui muito significativamente para que a criação de um ambiente de trabalho seja saudável, motivador e muito produtivo. Essa competência envolve a capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções, bem como de reconhecer e influenciar a emoção dos outros, porque não temos como conseguir ajudar as outras pessoas emocionalmente se nós mesmos não temos o entendimento da nossa emoção. Líderes emocionalmente inteligentes conseguem mobilizar as emoções para alcançar objetivos estratégicos, lidar com pressões e desafios de forma equilibrada e promover um ambiente aberto ao diálogo e à colaboração. A introdução, então, do nosso trabalho baseia-se agora mais aprofundadamente sobre as questões que iremos abordar. No mundo corporativo e contemporâneo, onde a colaboração e a adaptabilidade são indispensáveis, a inteligência emocional destaca-se como uma habilidade essencial para os líderes de equipe. Os líderes que sabem conectar-se emocionalmente com seus colaboradores demonstram maior capacidade de influenciar positivamente o desempenho de cada um deles. Essa competência envolve não apenas o gerenciamento das próprias emoções, mas também a habilidade de compreender e impactar as emoções alheias. Quanto mais inteligente e emocional é um líder de equipe, mais ele consegue ter um feeling maior para entender o que está acontecendo na sua equipe ou com um colaborador em específico, às vezes pontualmente numa situação que talvez o colaborador não esteja tão bem naquele momento, mas se o líder de equipe consegue ter esse entendimento e perceber que alguma coisa não está legal, ele compreendendo isso e ajudando emocionalmente esse colaborador, a equipe vai fluir melhor com toda certeza. Os líderes emocionalmente inteligentes conseguem elevar a motivação da equipe, sem dúvida nenhuma. A inteligência emocional ela está fundada em 5 pilares importantes e essenciais, que sustentam essa habilidade. A autoconsciência, o autocontrole emocional, a automotivação, a empatia e os relacionamentos interpessoais, cada vez mais importantes dentro de um ambiente organizacional e também em questão de inteligência emocional, que vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Esses elementos eles são responsáveis por capacitar os líderes a administrar as suas próprias emoções em primeiro lugar. Nós temos que ter autoconhecimento total para que nós possamos cada vez mais lidar com nossos sentimentos e assim a aprender automaticamente lidar com o sentimento do próximo. No contexto corporativo, essas competências são fundamentais para promover uma boa comunicação clara, incentivar o colaborador e fortalecer o engajamento das equipes. Apesar de frequentemente subestimada, a inteligência emocional é uma peça-chave para o crescimento sustentável das organizações, já que impacta diretamente nas qualidades das relações interpessoais e no desempenho coletivo. Eu, por experiência própria, como coordenadora de RH, eu uso muito o fato de ter conhecimento total da minha equipe, das pessoas, e eu consigo ter um bom feeling de passar pela pessoa, perceber que hoje ela não tá com uma cara muito boa, aconteceu alguma coisa, e 99% das vezes eu acerto nisso. Eu chego e pergunto: oi, como é que tu tá? Aconteceu alguma coisa? Às vezes a pessoa se esquiva, não quer conversar, não quer compartilhar, até por medo às vezes de perder o emprego, mas eu vou indo até conseguir com que ela me conte isso, e às vezes uma conversa de 2 minutos que pra gente não tem importância nenhuma, para essa pessoa faz total diferença. Então é muito importante cada vez mais que os líderes tenham esse entendimento de não querer mandar e só resultado. A gente tem a obrigatoriedade de ver o lado humano do ser humano, mesmo que a empresa cobre só resultados de nós. Olá, meu nome é Débora Luiza Grazioli,
sou integrante do Grupo 7 e vou dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouquinho mais da parte da fundamentação teórica. Então, uma pesquisa revela que 90% dos líderes, que tem a sua inteligência emocional resolvida, é um líder melhor. É um líder que ajusta a sua equipe, que aborda conteúdos, que cria soluções. Ele traz o grupo mais perto para si e, consequentemente, um grupo melhor. Depois acaba suprindo as necessidades, trabalhando bem, né? Porque o que é importante muito, um líder que trabalha junto com a equipe. Então, para esse líder fazer isso, ele tem que estar com a sua inteligência emocional 100% resolvida, né? Esses líderes, quando estão emocionalmente inteligentes, não apenas gerenciam melhor os conflitos, mas também inspiram e motivam suas equipes, promovendo um clima super positivo dentro do setor. Então, isso significa que a inteligência emocional vai muito mais além do conhecimento técnico, tá? A inteligência emocional é um dos pilares para o sucesso no ambiente corporativo. É um ambiente organizacional, compreender e gerenciar suas próprias emoções, assim como a dos outros. Pode ser o diferencial entre uma equipe mediana e uma equipe de alta performance. Ao integrar componentes como autoconhecimento e empatia, os colaboradores não só melhoram a comunicação, mas também potencializam a colaboração e a resolução de conflitos. Então é o que eu estava falando, né? A inteligência emocional é um ponto bem positivo, tanto na parte da liderança quanto na parte dos trabalhadores, né? Do empregador, do empregado. É um ponto 100% positivo, que é o que mostra o nosso trabalho, né? Então, é um líder que ele vai atingir os seus objetivos, vai atingir o que a empresa almeja junto da sua equipe com mais facilidade. Boa noite, me chamo Jéssica Costa e faço parte do Grupo 7. Vou falar um pouquinho da nossa metodologia de pesquisa para o nosso trabalho. A pesquisa foi conduzida utilizando um método exploratório com o objetivo de destacar a importância da inteligência emocional no ambiente organizacional. Por meio de análises de estudos e pesquisas existentes, a investigação se baseia em uma ampla revisão bibliográfica composta por autores e pesquisadores especializados na área. Essa abordagem permite apresentar como as organizações podem se destacar no mercado, tanto internamente quanto externamente, ao adotar práticas fundamentadas em inteligência emocional. O estudo de caráter qualitativo adota o critério de análise de dados bibliográficos, cruzando informações obtidas em livros, artigos científicos e outros materiais relevantes. Essa triangulação de informações permite identificar elementos que agreguem valor ao trabalho, aplicando a compreensão sobre o tema e possibilitando atingir os objetivos do artigo. A combinação de revisão teórica e cruzamento de dados evidencia a robustez do método adotado e reforça a relevância das descobertas para o campo da inteligência emocional nas organizações. Passando para os nossos resultados e discussões. Ao integrar a inteligência emocional ao exercício da liderança, os processos de tomada de decisão ganham uma nova dimensão. As emoções deixam de ser vistas como um obstáculo e passam a ser compreendidas como elementos que podem enriquecer as estratégias e fortalecer as relações. Isso não apenas beneficia o líder em termos de desenvolvimento pessoal, mas também potencializa o desempenho da equipe, criando um ambiente mais colaborativo e produtivo. Portanto, a inteligência emocional não é apenas um diferencial competitivo, mas um alicerce fundamental para líderes e organizações que desejam alcançar o sucesso sustentável. Essa competência promove um equilíbrio entre a razão e a emoção, permitindo que ações sejam tomadas de forma ética, eficaz e com foco no bem-estar de todos os envolvidos.
A nossa imagem que a gente escolheu para essa parte do nosso trabalho é literalmente o equilíbrio entre a razão e a emoção, porque não existe dar certo tu agir só pela razão e tu agir só pela emoção. Tu tem que manter um equilíbrio para manter um ambiente saudável, para manter um foco sem se perder. Então por isso que a gente escolheu essa imagem da balança, porque a gente sempre tem que manter o equilíbrio no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida. E é isso. Vou passar para a Paola, ela vai seguir com a conclusão. Muito obrigada e até a próxima. E por fim, então, mas nunca menos importante, os estudos comprovam que a inteligência emocional é uma aliada indispensável no exercício da liderança. Um líder, como nós já falamos, né, um líder emocionalmente inteligente é capaz de reconhecer as suas próprias emoções. E isso ajuda ele a promover uma equipe de confiança com pensamentos positivos e motivação para alcançar as metas e os objetivos da empresa. Ao canalizar as emoções de forma construtiva, esse líder transforma os sentimentos em comprometimento profissional, em resultados e em maior desempenho organizacional como um todo. Portanto, como a resposta à pesquisa conclui que o líder emocionalmente inteligente prioriza as pessoas, entendendo as emoções como uma fonte essencial para interação saudável e relacionamentos sólidos. Nunca esquecendo, claro, de que a empresa vive sim de resultados e que é muito importante manter esse foco nas metas, mas que tem como manter os resultados e com certeza com resultados muito melhores dentro de respeito e a inteligência emocional que envolve todo o trabalho de um líder inteligente emocionalmente falando. Ficou muito evidente então para nós que com essa inteligência emocional e o gestor emocionalmente inteligente, ele não é autoritário, muito pelo contrário. Ele usa da inteligência dele para desenvolver melhor os talentos da empresa e ele é capaz de cativar, elevando a autoestima da equipe dele, minimizando os impactos negativos para a organização. Inclusive as pressões do dia a dia que geralmente as pessoas costumam a sofrer. Hoje em dia, como se fala muito nisso, as empresas estão tentando também ser um pouco menos grossa, digamos assim, né? Tentando pressionar menos os funcionários, ou pelo menos fazem isso de forma um pouco mais cautelosa, o que antigamente não era possível, né? Era tudo feito mesmo à moda Miguelão, digamos assim, e com base nos gritos ou em cobranças, às vezes de forma até difamatória de um funcionário na frente de outro, e hoje em dia se cuida um pouco mais isso. Por fim, os resultados indicam que os colaboradores do século XXI valorizam as relações interpessoais, baseadas em respeito e empatia, sendo fundamental que a liderança emocionalmente inteligente tenha consciência de seus próprios hábitos e que saiba manifestar as emoções e reconhecer as suas vulnerabilidades. Conclui-se assim que a presença de líderes eficazes é determinante para otimizar o desempenho empresarial e para a formação de equipes engajadas e comprometidas com os objetivos da empresa, reforçando a importância da inteligência emocional como um diferencial muito competitivo nas organizações. Acaba que sempre esse assunto fica muito repetitivo, né, em cima da inteligência emocional, mas ele é realmente para ser competitivo. A inteligência emocional, muitas pessoas usam essa frase como se fosse uma coisa só que está na moda, mas ela não tá. A gente, desde dos primórdios lá, desde que a gente estava no ensino médio, talvez já devesse construir isso, né, mentalmente falando. Eu, como trabalho há 18 anos com RH, venho construindo isso dia após dia sobre a inteligência emocional, e eu acho sim que isso faz muita diferença, porque a gente se entender faz com que a gente consiga entender muito melhor os outros. Quando eu faço treinamento de liderança, eu vejo quão cru ainda estão algumas pessoas que estão ali numa vaga de liderança, que às vezes a empresa não tem outra opção e acaba colocando alguém. Mas quando tu pega para treinar essas pessoas realmente como líderes,
eles são completamente engessados e a gente demora um pouco para desenvolver, mas quando desenvolve é muito bom ver a evolução daquela pessoa e da evolução de como que ela enxerga o colaborador, e isso melhora muito o andamento da empresa como um todo.